Oi, gente, aqui é a Sheila Costa e eu tô aqui nossa convidada especial, Mainha, pra gente estar batendo um papo aqui. Oi pessoal, estou aqui, meu nome é Inê. Estou aqui para compartilhar um pouco dos benefícios, né, dos óleos da Anglica, que são maravilhosos para a nossa saúde. São óleos tirados das plantas, né, direto da raiz, dos caules. Mas antes da gente falar dos óleos essenciais, eu quero que a senhora fale um pouco sobre o que aconteceu, que a senhora tá nessa cadeira de rodas, né? Porque tem muita gente que tá assistindo o vídeo e não conhece a senhora, né? Não sabe a situação. Exato. Eu queria compartilhar, eu queria que a mãe contasse um pouco da história. Eu sei que não vai ter como contar tudo, porque são muitas coisas, muitos testemunhos, né? Mas a gente falar aqui de uma forma resumida, para a pessoa ter uma história de fundo, para entender por que a gente é tão apaixonado por esses óleos e o que mudou na nossa vida. Então é importante entender a história, né, dessa situação. Eu me fiz fazer 14 anos. Bom, foi um acidente de carro há quase 14 anos. Eu indo para o meu trabalho, bem saí da academia cedinho para o trabalho. E não sei como, gente, questão de um cochilo que eu dei no volante, questão de um segundo, choquei o carro com a árvore gigantesca. Aí sim, por isso que estou aqui. Foi um acidente assim, violento mesmo. Foi assim, Deus me deu de novo, um fôlego de vida. Ele me deu É difícil pra falar, viu? Difícil, e é bom a gente ver quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus pode fazer por nós. E naquele acidente eu fui bastante machucada, muitas coisas mesmo. Vai de ribular esquerdo todinho. Né? Porque quando bateu o carro, apesar dela estar com cinto de segurança, Isso. do carro ter o airbag, Isso. mesmo assim foi muito sério o problema. Ela ficou imprensada nas ferragens, Isso. né? Então do lado esquerdo, que ela tá do lado do motorista, esse lado aqui ela ficou imprensada. Então quebrou aqui o fêmur em vários locais. Isso. Foi o pulmão esquerdo, foi o que foi mais, quebrou várias costelas, né? Mas o pior de tudo foi o pescoço, que ela quebrou o pescoço. Então machucou a coluna na C1 e C2, Isso. que são as duas primeiras. Basicamente, o pescoço, a cabeça, desconectou da cabeça. Então, elasteceu. A cabeça desconectou do pescoço. Isso. E elasteceu a coluna, dando um inchaço depois na coluna. Por isso que teve a paralisia, tetraplegia. Por enquanto, ainda estou assim. Sim, ela trincou também o punho. Eu tô lembrar, foi tanta coisa. Trincou o punho também. Esquerdo. E teve um deslocamento na traqueia. Isso. Que aí logo eles falaram, né, que ela não iria mais se alimentar pela boca, por causa desse deslocamento da traqueia, que ela iria precisar de um tubo de alimentação aqui na barriga. Falaram que ela não poderia mais respirar por conta própria. Isso. E foi colocado logo uma traqueotomia aqui, que ela precisaria estar conectada numa máquina de respiração para o resto da vida, por causa da paralisia, né, do pescoço para baixo. E foi assim aquele choque. Então a manhã ficou na UTI Por 2 meses. por 2 meses na UTI, que é o cuidado intensivo, E 4 sem reabilitação. no Boston Medical Center, que é onde nós moramos aqui na região de Boston, nos Estados Unidos. Depois de 6 meses hospitalizada, foi o tempo da gente se preparar para receber ela em casa. Tivemos que construir um quarto, construir uma rampa, e o hospital deu a cama hospitalar, toda aquela parafernália hospitalar, e a máquina de respirar também, porque ela veio para casa precisando da máquina de respirar 8 horas. Toda noite tinha que conectar ela na máquina. Meia-noite até às 6 do outro dia. Isso. E tinha que ficar virando ela na cama, porque estava muito recente o acidente. E quando ela veio para casa, vocês vão ver na fotinha que eu vou postar aí do lado, ela ainda estava com o aparelho aqui, o Halo,
que é um aparelho que são, vou mostrar aqui na senhora, viu? Ficou até a marquinha aqui ainda, ó, parafusado aqui na cabeça, aqui, e 2 parafusos atrás, com os ferros, e um colete de acrílico para estabilizar o pescoço, porque a situação foi tão séria que eles não quiseram nem operar o pescoço. Então eles colocaram esse aparelho para estabilizar. E nisso daí ela ficou os 6 meses que ela estava lá no hospital, e quando voltou para casa acho que ficou ainda mais 1 mês ou 2, não foi? Com esse, não, um dia antes do meu aniversário. Um dia antes. Dia 7 de agosto, foi tirado. Foi tirado, mas a senhora veio para casa com essa roupa, essa coisa, esse aparelho de acrílico. Isso. E aí, a gente não vai entrar aqui em todos os detalhes, porque vocês só podem imaginar, se vocês conhecem alguém que tem alguma deficiência física, os cuidados que são necessários. Agora imagina a mãe nessa situação, né? E na época também foi muito difícil, porque ela estava aqui a passeio no país, então ela estava só com visto de turista e não tinha todas as regalias que um cidadão americano teria, né? Então, exato, teve todo esse impacto na nossa vida financeira também. Porque enquanto ela estava no hospital, o governo arcou com tudo. Desde do helicóptero que levou ela do acidente ao hospital, até a ambulância que trouxe ela para casa. Foi tudo arcado pelo governo americano. A partir do momento que ela foi entregue a nós, aí foi por nossa conta. Então, tivemos que fazer vários jantares, almoços beneficentes para levantar fundos, para poder estar arcando com todos as despesas, né? Na época, a nossa igreja, a Assembleia de Deus Ebenezer, com o pastor Carlos Valadão, e todo o grupo de oração, todo mundo ajudou muito. As irmãs, né, que ficavam na cantina, nos ajudavam com também, por muitos anos nos ajudaram financeiramente, para a gente estar tendo condição de estar pagando uma pessoa para estar nos ajudando. Porque nessa época, quando a mãe veio para casa, eu estava grávida do Caio, eu estava com 7 meses quando a mãe chegou em casa. Então foi uma situação muito complicada, porque a mãe precisava de cuidados 24 horas. 24 horas ela precisava de uma pessoa do lado dela e ajudando ela em tudo. E, né, com o tempo, a situação ela foi melhorando, a saúde dela, né, algumas coisas tirou aquilo ali e tudo. E a gente conseguiu, com o tempo, ir tirando ela da máquina de respirar. Exatamente. Aos poucos. Foi um período de uns 3 anos, não foi, mãe? Foi. Aos pouquinhos a gente foi tirando, até que ela ficou na máquina de respirar 3 horas por noite. Isso. E isso aí foi um grande testemunho. Só quer contar como foi que a última vez que a senhora ficou na máquina de respirar? Em 1999, numa manhã, Cléber foi quem dizia para me virar, né, de Cléber, meu genro e o filho que eu tenho a mais. Quando ele me virou para conectar na máquina, para quando o Dima chegar, né, então, desconectar. Dima era quem trabalhava na época comigo, quem me ajudava. Aí então, quando foi que ele chegou, que foi conectar, a máquina não respondia. Ficava dando aquele apito. Não tinha jeito, tava aquele. E não tinha jeito de conectar. Eu tentava de novo, não respondia. Então, a hora estava avançando e ele tinha que ir trabalhar. Ele falou assim: mãe, então vou ter que chamar a Sheila. Será que eu preciso chamar a Sheila? Eu falei assim: não. Aí ele primeiro perguntou: só está assistindo bem? Eu falei: estou. Não tenho dificuldade nenhuma na minha respiração. Pode trabalhar, nem se preocupe. Aí eu fui trabalhar, eu fiquei assim, não sei. Conectado na máquina. Quando deu 8 horas que a Dima chegava trabalhar comigo, ela tomou um susto assim: meu, o que é isso? Não me conectar na máquina. Eu falei assim: não, eu não estava precisando. Não porque eu estava precisando, não porque a máquina não quis aceitar de jeito nenhum. Ele, ao mesmo tempo que estava conectado, não pegou. Só aquele barulho. Aí eu esperei logo ele trabalhar. Depois de trabalhar, e até então eu estou aqui bem. E ele estava bem. Eu falei: gente, o que é isso? O que está acontecendo? Aí o Dima agora ficou naquela tensão. Ela disse: não, vamos ver.
Aí foi lá em cima. Isso, sim, um detalhe. Eu tinha 2 máquinas, uma que eu estava usando e uma nova guardada para caso não tivesse problema, até a outra. Aí Kleber, voltando assim, Kleber foi lá e pegou outra máquina e colocou. Quando ele colocou a outra máquina, o mesmo problema, gente. A máquina nunca tinha usado. Nunca tinha usado. Apresentou o mesmo problema. Aí foi assim que eu disse, então, você não tem mais que esperar, eu tenho que trabalhar. Você pode ir, nem se preocupe. Aí quando a Dilma chegou, não sei nem o que está acontecendo, está assim, sem ser conectado na máquina, assim, Dilma. Nenhuma das máquinas funcionaram. Não deu problema, outra deu o mesmo problema. Aí Dilma, meu Deus, será que... Aí nem sabe como é. Mulher que Deus está pegando sua vida. Assim, vamos aguardar. Vamos aguardar. Nosso clima, vamos aguardar. Aí quando ela desceu, aí então, ela viu a situação, né? E nada, minha gente, meu povo. E não é, meu amado, que Deus fez um milagre ali. A gente estava pensando como tirar essas 3 horas, né? E assim, normal como a gente, né? Pela fé e tudo, vamos tirar essa letra, mas ficou difícil quando chegou às 3 horas. A gente tirar. Aí um dia Jesus deu, né? E para nós é impossível, para Deus tudo é possível, não nada é impossível. Foi muito maravilhoso mesmo. E foi uma das coisas mais difíceis que a gente pensava em tirar e se acontecer. Ser essa parte, justamente a parte respiratória. Eu falo meu pulmão do lado esquerdo, esse meio machucado, sabe? Por isso que eu usava a traqueostomia para conectar na máquina. Então, depois dessa época, mesmo assim, mãe ainda usava muita medicação para a parte respiratória. Usava Atrovent e Albuterol, tanto aquela bombinha como nebulização durante o dia, e usava também uma outra medicação, Tobramycin, que era um antibiótico em forma de nebulização, que era um mês sim, um mês não. Um antibiótico super caro que ficava na geladeira. Só para dizer, quando chegava essa medicação, ela vinha de um isopor toda, bem em volta mesmo, quando chegasse, tinha que ir direto para a geladeira. E ela custa atualmente, essa medicação, $6.000 cada, por cada mês, caixa, era a por caixa, mês. com 30 ampolas que ela tinha que tomar. Mês sim, mês não. Isso. E aí os anos foram passando e aos poucos a saúde de manhã foi apresentando mais problemas, foi aumentando várias doses de medicação, a parte da diabetes, né, apresentou problema de diabetes, daí foi aumentando um pouco a dose do diabetes, foi problema de pressão arterial, entrou medicação de pressão arterial, uma medicação para a parte do sistema nervoso, que fica sentindo dormência, cãibra no corpo, Então, o gabapentin. Não sei se eu lembro uma coisa. Sim. A diabetes não é que eu era diabética. Foi a partir desse problema, pelo fato dos meus órgãos trabalharem mais lentos, o pâncreas, né, que muda a insulina, então quando ele está trabalhando lentamente, aí então foi surgido, depois de 4 anos, a diabetes. Também pelo fato de ela não estar movimentando, né? Comendo Isso. carboidrato não movimenta e tudo, então fica difícil do corpo processar, né? Toda essa insulina, não insulina, toda essa glicose. Que produz, né? Insulina é o hormônio. Então foi isso, aí foi acontecendo essas coisas e até que há 3 anos atrás tava um problema muito sério na parte intestinal, muita constipação, desenvolveu um problema também do hemorroida muito sério, com inflamação, um monte de coisa.
que manhã não tava nem conseguindo mais sentar na cadeira de roda, tava muito terrível, tinha que ficar na cama. E aí que entrou os óleos essenciais na história, que foi quando Mayara trouxe aqui a amostra, um pouquinho de um creme, a mistura, né, uma receita de hemorroida com óleos essenciais, e a gente usou e deu um resultado muito rápido, um alívio muito rápido, coisa que estava vindo até enfermeira aqui, usando vários tipos de medicação e não estava resolvendo. E aquilo ali foi o que resolveu, e então a gente comprou, na manhã a gente comprou o kit. Sim. E começamos a usar, e eu comprei a enciclopédia da Young Living, aquela enciclopédiazinha do Life Science, e eu comecei a buscar ali resposta para vários problemas. Eu olhei, tipo, diabetes, o que fala aqui sobre diabetes, o que fala sobre pressão arterial, o que fala sobre parte respiratória. E aí a gente foi, o que usa para poder regularizar, né, o intestino, parte do corpo, essas dores, essas dormências, quais são os óleos que são para circulação sanguínea. E aí a gente foi usando suplementos e foi aos poucos conseguimu ir tirando algumas das medicações com acompanhamento médico, né? Eu conversei com a médica dela, que a gente queria, a gente estava tendo agora um estilo de vida mais saudável. Eu peguei a lista de medicação e fui questionando cada medicação daquela, por que ela estava tomando, o que a gente podia baixar a dose, e ali junto com a médica e com um formulário, né, que é monitorando a pressão arterial, tirando o sangue, né, e o do sangue, conseguimos baixar bastante o remédio da diabetes, claro, junto com a dieta, que amanhã tem uma dieta assim, ela é super controlada na dieta dela, e o da pressão arterial baixou também, mas uma das coisas que mais impressionou a gente foi a parte respiratória, que ela, usando os óleos essenciais, tanto uso tópico como no difusor, passou para quase que zero o uso de medicação, né? O Tobrimais ela não usa mais, tem 3 anos, aquela bombinha também ela não usa mais, e muito raramente, se for um caso de uma emergência, uma coisa assim, muito raro, né, mulher? Ela usa nebulização, mas muito raro mesmo. Tanto é que a gente nem pede mais na farmácia, tá? E o que tá, tentar que ver se está vencido aquele negócio, porque tem muito tempo que a gente não pede refil de medicação de respiração. Então, só essa parte aí, já posso dizer que foi um alívio muito grande para o sistema dela, porque vocês sabem que toda essa medicação para asma, para parte respiratória... Eu usava 3 vezes no dia. 3 vezes na manhã. Uhum. 3 vezes a bombinha e usava a nebulização também. 2 vezes, eu acho, né? 2 vezes a nebulização, que ela tinha máquina, e aquela bombinha 3 vezes. 2 bombinhas diferentes, né? Era muita coisa. Era muita medicação. E esse tipo de medicação atinge o coração também. O uso prolongado de medicação para a parte respiratória já tem outros efeitos colaterais muito sérios. Então, para a parte circulação e tudo, a gente usa Cypress no óleo de semente de uva para estar fazendo massagem, para estimular a circulação. Eu quero falar para vocês também aqui o uso que muito mudou também aqui a dinâmica dos cuidados de minha mãe, foram os óleos essenciais para tratar a infecção urinária, porque na situação dela ela usa um catéter, né, o tempo inteiro para estar drenando a urina, e antes dos óleos ela tinha muita infecção urinária. Então, com os óleos essenciais, além de ter diminuído, né, quase que, meu Deus, 80% de questão de aparecer infecção urinária. Exato. E quando aparece qualquer sintoma, no caso, a mudança da urina, o cheiro, aquelas nuvens na urina, dor na perna, a gente já entra com um protocolo de infecção urinária e resolve todo o problema, que lá no nosso grupo de suporte já postei lá. Vocês que estão na nossa equipe, vocês vão ver lá. A receitinha, né? A receita do Rolon que passa,
a É um cápsula. protocolo. É um né? protocolo, Receita todo um programa que eu vi na enciclopédia já criou. E tem tempo já que a gente não precisou fazer, né, mãe? Não, tem um bom tempo. graças a Então Deus. foi essa questão da parte urinária também, que é uma grande diferença, porque o uso contínuo de antibiótico destrói a flora intestinal da pessoa e já aparecem outros problemas, né? Baixa imunidade, etc. Então é isso. A parte respiratória, dessa parte da urinária, a parte do intestinal, Uhum. a parte da pele, a pele dela maravilhosa. A gente usa, né, os hidratantes, A o linha- Body Bara. A linha toda tá em abril que eu gosto. Aí ela foi pra parte de beleza, né? A parte de beleza também. Era o meu álbum ali de fotos, de anotações, porque são tantas coisas. As pessoas pensam, nossa, mas é tanta coisa. Bom, qualquer coisa, eu tenho tudo registrado aqui. Foto, tanto dentro dos médicos, com toda a papelada do hospital, né, que as coisas, para se alimentar. Nunca posso esquecer, né? O apoio, tudo, enfim. Meu esposo, Alfredo Nunes, né? Os meus filhos, Alex, Wendy, as esposas, a Maiara e a Andrea, que muito me ajudaram, não é? Até no hospital, no horário da noite, revezava A entre. gente fazia as escalas. As As pra amanhã não ficar sozinha. Porque a Sheila ia todo dia de 2 às 5, ela ficava comigo no hospital, dentro da UTI. Descobri que eu tava grávida do Caio quando a manhã tava na UTI. Então, eu conversei com minha patroa e aí eu ia pra lá toda a parte da tarde. Também por causa da minha dificuldade da língua e tudo, mãe não era fluente no inglês. Então, tudo que tinha que resolver, eu ficava esperando eu chegar lá para poder estar fazendo as reuniões com os médicos, com os terapeutas, as decisões que tinha que tomar, os planos. Quando foi chegando perto dela ir vir para casa, teve que fazer treinamento para poder cuidar dela, porque eles já sabiam que ela não tinha um seguro, então não teria enfermeira aqui em casa, não teria assistente, não tinha direito a nada disso, era a família. Outra coisa também que resolveu na situação de manhã e ajudou bastante foi o couro cabeludo dela. Ela, depois de uma vez que eu fui no Brasil, quando eu voltei, ela tava reclamando muito uma dor no couro cabeludo, que não podia nem pentear o cabelo, se pegasse o cabelo assim, doía. Aí a gente foi, levou ela no médico, levou como é que chama o médico de pele? Lembra que eles passaram um creme, que tinha até pimenta dentro do creme? Sim, Dermatologista. dermatologista. O dermatologista não sabia explicar o que era. Ficou tão crônico essa dor nessa cabeça. Não era dentro da cabeça, era no couro cabeludo. Que fez até ressonância magnética. Tudo. Pegou a guia para fazer a ressonância magnética. E graças a Deus não tinha nada na cabeça. Porque ele estava preocupado de ser tão tumor uma coisa dentro da cabeça dela. De tanta várias injeções no ponto da cabeça com o neurologista. Já fui fazer aquele com as agulhinhas, acupuntura. Tudo, se pensar de exame avançado foi feito, nada. Não deu nada. Assim, a dor continuava, mas não descobriu o que era. Nada de dentro da minha cabeça, não tinha nada. Tudo normal na minha cabeça. A questão do corpo cabeludo, a dor. E aí o que a gente descobriu, que deu certo, foi aplicar o Peppermint, que é o óleo de menta de cheiro, no couro cabeludo. E aí foi usando, aí desinflamou, só podia ser uma inflamação. E aí resolveu esse problema dessa coisa crônica, que foi demais. Resolveu. A outra coisa também é a artrite. A pessoa tem aqui artrite? Sim, no pescoço. No pescoço, nos ombros, que ela tomava muito remédio para dor dessa artrite. E aí o que resolveu foi o Cula Azul, o creme para dor da Young Living, que agora usa só isso. Manutenção, Pra manutenção. Usa, pronto, isso. Cortou, eu vou dizer bem, 80% uso de remédio, né? De ibuprofeno, que ela tomava muito ibuprofeno pra dor. Então eu desci da artrite. Agora a senhora quer contar o do ácido refluxo? A senhora tomava o omeprazol. O refluxo. Eu tomei omeprazol por uns 16 anos por aí. Antes do acidente já tomava, né? Antes do acidente já tomava, Eu tinha muito enjoo lá e não sabia, meu Deus, o que é isso. Um enjoo, mal-estar, coisa ruim. Aí
fui para minha clínica geral, aí o doutor disse, não, vamos encaminhar para nessa área que Endoscopia? endoscopia. Você vai ter que fazer endoscopia. Aí encaminhou para a médica própria dessa área. Agora estou de um branco, não sei qual é. Então foi feito todos os exames. Né? Aquele aparelho psicológico, você fica 24 horas. Foi quando acusou realmente. E daí fui medicada para usar a medicação omeprazol. Meia hora do almoço e meia hora dando café da noite. Pro resto da vida, né, mãe? Eles falaram. Por resto da vida, ficar usando isso aí. A única saída era essa. Aí, passei esses anos todos. Quando foi agora, na época do estou usando direto. Com o uso dos olhos, né? Com os olhos. Bom, fez uma pesquisa direitinho na enciclopédia. Então, minha amiga, no lugar de 2 meprazol, tomava todos os dias, passei a usar uma gotinha do óleo peppermint debaixo da luva. Esse peppermint não pode faltar na casa de ninguém. Não pode faltar. Esse peppermint. E resolveu meu problema, gente. Eu com uma simples gotinha debaixo da luva. A senhora usou quanto tempo, mãe, essa O quê? gotinha de peppermint? Quantos dias, quantos meses? Quanto tempo a senhora usou botando essa gotinha? Bom, porque eu usei essa gotinha, logo nas primeiras gotas já foi vendo o efeito na primeira semana. E aí eu usei, acho que uns 5 meses por aí. E às vezes esqueço, menino. Porque senão as coisas para dar manutenção, né? Eu esqueço que eu uso peppermint. Eu usava peppermint, eu tenho essa questão de refluxo. Então agora a senhora não usa mais todo dia, não, né? Não, Só se a senhora sentir só se alguma eu sentir. Depende também do que eu comer, né? Não pode abusar também, né, mãe? Se eu comer com chocolate, como eu abusei um pouco, né? Coisas assim, quentes, né? Café, essas coisas. Todo mundo sabe que não é bom, né? Pra quem tinha refluxo. Mas é isso, manteve quando. Para experimentar só essa gota e resolver o próprio. Completamente. Foi realmente uma lista de medicação que mãe não precisou mais. Foi muita coisa. Um óleo essencial para suporte emocional, ou ansiedade, ou aqueles dias que a senhora está se sentindo assim mais triste, né? Se tem uma pessoa que tem o direito de, às vezes, se sentir triste, é a senhora. A senhora usa óleo essencial para isso também? Eu passo emocional, eu fiz. Não todos os dias, né? Em todo o tempo, mas quando eu sinto necessidade eu uso. Não é que seja que eu estou depressiva, que eu nunca tive depressão na minha vida, nem quando eu passei a pior fase no hospital. Entendeu? Não, nada disso. Realmente a pessoa tem, né? Mas aquela vontade de pegar meus dedos no colo, esse tipo de coisa assim de avó, esse tipo de coisa, entendeu? E esse no caso, e para me ajudar assim, tem justamente esse que eu desculpa, no caso do sono, né? Quando eu tenho um dia muito agitado, muita coisa, e sai, é médico, e fica cá, demora amanhã roda tudo. no tráfego, entendeu? É consulta, ou quando eu vou no shopping, essas coisas assim. Então eu uso o Sleep Sense, né? Desculpa. É um O componente. Sleep Sense é uma pílulazinha que você toma, entendeu? À noite e pronto. E é isso, vamos continuar. E ajuda muito, né, Frente, mãe? derrubando em fé. Isso mesmo. Ajuda bastante. Em primeiro lugar, Deus, né? E depois esses olhos que realmente, né? Foi a Maria que introduziu em nós, né? Chega esse em frente. E estamos aí, a gente rompendo cada dia melhor e muitos benefícios mesmo. São muitos que os olhos trazem, então tem que trazendo. Eu falo da minha realidade, entendeu? Do que eu tenho passado. E Muito como obrigada, eu, amor. muitas e muitas outras estão aí, né, dando testemunho. São muitos testemunhos. Dando testemunhos Cuidado realmente só tá maravilhas. compartilhando, né? Tem gente que fica com vergonha, não quer falar. Mas eu sei que a senhora tá fazendo isso para estar ajudando as pessoas, né? Desse tanto de problema aí, né?
Já quantas pessoas também tá passando por isso, e até também agora com a Enclave chegando no Brasil, o tanto de pessoas É verdade. que tá, né, que tá na cadeira de rodas, tá precisando de uma ajuda, né, manhã? Isso, De um isso. suporte para ter uma qualidade de vida melhor, Isso. uma saúde melhor. Então, eu acho que é muito importante a senhora estar falando tudo isso, expondo os problemas, né? E isso também é uma solução, porque eu sou meio que contra a pessoa chegar e ficar falando só problema, mas eu gosto assim de o problema seguido da solução ou uma sugestão para as pessoas. Então, muito obrigada, viu, manhã, Então, pela sua vida, pela essa guerreira que a senhora é, né? E tudo, enfim, te amo muito. E obrigada por estar aqui com a gente, viu? Beijo pra todos, beijo pra senhora. Tudo bem.